Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Para você que já me acompanha, peço que compartilhe meus vídeos. Para você que está me vendo pela primeira vez, caso goste, vá lá na minha página do YouTube, se inscreva, ative as notificações, deixe a sua impressão. Vai ser um prazer interagir com você. Ou então me acompanhe na página Reciclagem Democrática do Facebook. Dito isso, vamos ao assunto da semana, que é inocência. Eu não poderia deixar de abordar aí o assunto que não foi veiculado na grande mídia, mas que causou um alvoroço lá nos Estados Unidos, que foi uma matéria publicada no Washington Post, cujo link eu estou deixando aqui para quem quiser se aprofundar mais, uma matéria de 10 páginas que não foi escrita por um blogueiro ou por um ativista, muito pelo contrário, foi escrito por uma pessoa que foi editor-chefe do Caderno de Ciência do New York Times durante 30 anos e que também trabalhou nas duas maiores publicações de ciência americana, que é a Nature e a Science. Bom, com essas credenciais a gente tem que dar um pouco de atenção ao que essa pessoa está falando. E o que ela denuncia é muito grave, e isso pode mudar os rumos dessa pandemia. Ela diz ali que o vírus, as primeiras pessoas que foram contaminadas por esse vírus não tiveram contato com essa feira de Wuhan, e sim com o laboratório que existe lá. E esse laboratório é interessante, porque eu li na revista Veja, no ano passado ainda, naquela entrevista das páginas amarelas, o ativista chinês e artista plástico Ai Weiwei, que durante a pergunta sobre a pandemia, sobre os hábitos alimentares dos chineses, ele respondeu que na Ásia inteira existem feiras, né, com animais silvestres, porém só em Wuhan existiria, segundo ele, um laboratório de manipulação de vírus que não admite a fiscalização pelos órgãos internacionais, cria todo tipo de dificuldade para que essas agências reguladoras da ONU possam entrar naquele laboratório, e que esse laboratório seria especializado nessa manipulação de vírus. Isso é confirmado, então, na matéria, né, do Washington Post. O mais incrível é que, dentro dos assuntos que são abordados ali, é que realmente a China estava fazendo uma pesquisa com o coronavírus e essa pesquisa estava sendo financiada por uma empresa americana que tinha à sua frente o tal Dr. Fauci, que é o mandeta, vamos dizer assim, dos Estados Unidos hoje, é quem comanda, vamos dizer assim, o combate da epidemia lá. E isso parece enredo de filme, né? E a gente vê também, tem algumas outras particularidades que eu acho interessante as pessoas se aprofundarem na matéria, porque o mais incrível foi a grande mídia não noticiar absolutamente nada, à exceção da Jovem Pan, o Paulo Figueiredo lá, que trouxe esse assunto, que inclusive essa matéria foi objeto que se abriu uma investigação no Congresso americano, e isso pode mudar os rumos da pandemia no mundo, porque tudo parece, né, tudo leva a crer, segundo a matéria, que isso não tem nada a ver com o acidental, né? Que houve, aliás, se o vírus ele foi difundido acidentalmente, a sua criação não é obra da natureza. Bom, dito isso, seguimos então com a nossa agenda da semana no Brasil, né? Que ao invés de estar se vê a mídia ligada em fatos mais importantes, estão lá dando palco para essa campanha política indisfarçável, CPI, que está acontecendo lá no Senado. E tendo à sua frente um personagem que ganhou os Trend Topics do Twitter essa semana, que é o Renan Vagabundo. Bom, nós vimos ali o ex-secretário da SECOM, né, Fábio Van Garten, e também o diretor executivo da Pfizer, dando as suas explicações. Nós notamos claramente o desconforto da oposição, né, durante aquele processo de inquisição, principalmente do Fábio Van Garten, que foi até ameaçado de prisão por um vagabundo. Essa que é a grande verdade, uma pessoa que está lá graças a esse apoio à corrupção que o STF faz, nunca teve um processo julgado de corrupção na sua extensa lista de inquéritos, né? E aí nós vemos que
pelo menos eu estou trabalhando ali durante a semana, boto a CPI para ouvir e tal, ouço uns pedaços, e aí vou ver no jornal, né, as matérias, as manchetes do jornal, é completamente diferente do que eu estou assistindo. É uma coisa impressionante o que virou isso aí. Mas vamos esperar aí a convocação da semana que vem do general Pazuello, que promete. É óbvio que ele foi pedir um habeas corpus preventivo, afinal de contas, ali virou um tribunal inquisitorial, e com o objetivo claro, que é envolver de alguma forma o chefe do governo em algum tipo de ação criminosa durante essa pandemia, algo que não tem paralelo com a realidade. Mas eu tenho fé que o Pazuello, pelo temperamento dele, tem muita coisa a falar e ele não vai ficar em silêncio, não. Para fechar a semana, né, nós tivemos aí a denúncia da Polícia Federal, pedindo, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal a investigação, né, o pedido para prosseguir numa investigação de um ministro do Supremo, Dias Toffoli, até conforme a delação do Sérgio Cabral. E isso é interessante, porque as pessoas até começaram a comemorar alguma coisa, mas não há o que comemorar, porque o Supremo jamais vai autorizar uma investigação dessa, porque lobo não come lobo. E naquela matilha ali, todo mundo segura a pata de todo mundo. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal virou um covil, né, onde se faz política, se abusa de autoridade, se faz tudo menos a sua função constitucional, que era preservar as leis e a Constituição. Quem sabe, no futuro, essa casa seja honrada com outros ministros que tenham mais condições, né, de estar à frente deste tribunal, desse egrégio tribunal. Bom, e chegando ao final, eu queria falar para vocês sobre a inocência, né? Porque nesse momento, uma coisa que está me convencendo aqui é que o único inocente nessa história realmente é o coronavírus. Então, olha, um grande abraço para vocês e até a próxima.